Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. O F5 está começando agora. Eu me chamo Felipe e eu não sou o irmão mais velho. Literalmente. Quem é o mais velho é Dani aí. Fala, galera. Meu nome é Rafael, você tá no F5 e eu já me perdi dentro de casa quando estava sonâmbulo. Você é sonâmbulo, Aí Rafael? fácil perder, né? Muito. Eu sou a Ariane e tem coisa melhor do que um abraço de pai? Fica a pergunta aí. Bom, muito bom. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos, eu sou o Makel. Eu já fui o filho mais velho, já me perdi dentro e fora de casa. São um bando de perdidos, vocês. Eu já fui, olha o emprego do verbo, viu? Beleza, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o Diego. O pior perdido é aquele que sabe o caminho. Eita, boa, Tonha. essa é forte. Começar, meu amigo. Vai ser top. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o irmão do filho pródigo. É algo que não está muito retratado na parábola, mas a gente vai tentar comentar um pouco sobre ele. E a gente começa a conversar depois da musiquinha. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Beleza. Acho que a gente podia começar entendendo todo o contexto e a história que se passa aí em Lucas e falar também um pouquinho sobre os personagens que estão inseridos nessa história. Então, Diego, você podia contextualizar para a gente o que é a história do filho pródigo? Muito bem, pessoal. Para a gente entender um pouquinho melhor aqui a parábola do filho pródigo, onde está inserido aí o irmão mais velho dessa parábola, nós precisamos ler primeiramente os 2 primeiros versos do capítulo 15 do livro de Lucas, porque nesses 2 primeiros versos nós conseguimos identificar os personagens e o contexto ali, o que realmente estava acontecendo, tá bom? Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia, se você tem aí, senão você pode acompanhar depois, mas no verso 1 diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ou seja, a gente já tem aqui 3 personagens, né? Pelo menos um personagem e 2 classes de pessoas. Jesus, quem estava se aproximando de Jesus? Os publicanos e pecadores, ok? E no verso 2, vi mais 2 classes de pessoas que estavam também ali nesse contexto, onde diz, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, estes recebem pecadores e come com eles. Então, o contexto aqui dessas 3 parábolas, né, mas especificamente, que nós vamos comentar aqui a parábola do filho pródigo, dando ênfase no irmão mais velho, é que Jesus estava ali, os publicanos e pecadores, que são aqueles que eram mais rejeitados pela sociedade, estavam ali querendo ouvir Cristo, próximo a Jesus, mas tinha também outra classe, que eram os fariseus e os escribas, que estavam agora condenando Cristo, porque este homem comia com os pecadores. Então, é nesse contexto que Cristo agora apresenta as 3 parábolas que seguem, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Então, esse é o contexto aí desta parábola. Cara, no capítulo 15 de Lucas, Jesus falou 3 parábolas, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e a última, que é a do filho pródigo. É um pai, ele tem 2 filhos, e um filho decide pedir a sua herança e sair pelo mundo farriando. Em determinado momento, esse filho percebe a grande besteira que fez, que foi se afastar do pai, e decide voltar. E quando ele volta, o pai se alegra e dá uma grande festa de alegria, porque aquele filho estava morto e reviveu. Enquanto isso, o outro filho, que ficou o tempo todo com o pai, que trabalhou, que fez as coisas, ele se sente totalmente injustiçado. Por quê? Porque ele nunca teve uma festa daquela, porque ele não acha que aquele filho devia ser recebido daquele jeito. E aí a gente entende o que Diego falou dos 2 primeiros versículos. Jesus estava recebendo publicanos e pecadores,
E os fariseus estavam dizendo, olha quem ele está recebendo. Então a gente já consegue ver os personagens na vida real, os personagens da parábola, para entender, chegar a entender qual é o nosso posicionamento e o que a gente deve, como a gente deve encarar o filho que volta. É muito interessante essa questão, porque essa posição, né, do filho que fica dentro de casa, ele só fica ali de corpo presente, né? Na verdade, o coração dele, nitidamente pelas palavras, estava muito mais longe do que aquele mais moço, o filho mais novo que saiu. Não, ele até faz as coisas, né, Ariane? Ele faz. Ele faz, e ele deixa claro, ele faz para ainda diz assim, olha, eu te sirvo sem jamais transgredir nenhuma ordem tua. Eu sou aqui, eu faço tudo certinho, eu sou perfeito. Praticamente ele quis dizer isso, né, com as palavras dele. Eu estou aqui no caminho de ser perfeito. Exato. Ele tem essas falas mais pro final da parábola e a gente tem a impressão de que ele se sente preso morando com o pai. E eu acho que, na verdade, eu queria saber de vocês, o porquê vocês acham que ele se sente preso morando com o pai? Porque ele não podia ter um novilho, não podia sair de casa. A princípio, eu penso que ele tinha inveja do irmão mais novo. Ele deixa claro aqui que sabia o que o irmão mais novo tinha feito, né? Estava fazendo, a vida que ele estava levando. E, de certa forma, ele queria viver essa mesma vida aí e não teve coragem de fazer o que o irmão mais novo fez, né? Então, assim, o irmão mais novo teve coragem para sair e teve uma certa hombridade, vamos dizer assim, para voltar, né? Ele reconheceu que estava mal e decide voltar, ainda que como servo, né? Mas o filho mais velho, não, ele não teve essa coragem, entendeu? Ele realmente estava insatisfeito, vivia uma vida que ele não queria viver e muito possivelmente, na minha opinião, ele queria ter feito o que o filho mais novo fez e não teve coragem de fazer. E tem algo interessante que nesse contexto, nessa história, você vê quando o filho mais novo ele pede a herança ao pai, de certa maneira ali, o filho mais novo estava pedindo a morte do pai. Porque mesmo que em algumas ocasiões a herança podia ser repartida em vida, mas a herança era especificamente repartida após a morte ali do pai, né, do chefe da família. Em nenhum momento, veja só, em nenhum momento aparece na parábola o filho mais velho, como ele tinha por responsabilidade apaziguar os ânimos na família, ele em nenhum momento ele falou algo, em nenhum momento ele repreendeu o irmão mais novo. Ou seja, o silêncio dele consentiu com a atitude do mais novo, uma vez que ele também receberia a sua parte. Isso é interessante pensar, porque quando ele poderia ter inveja do irmão mais novo por ter saído, sim, mas a parte dele, que era o dobro da parte do irmão, ele também recebeu naquela época. Ou seja, ele também tinha tudo. Mas o que fazia ele se sentir preso, tinha algo mais aí no coração dele que a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu fiquei em choque agora, porque isso faz muito sentido e é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Mas justamente, antes de a gente continuar falando sobre o filho mais velho em si, acho que é importante a gente ver o paralelo que é do filho mais novo ao sair de casa. Porque hoje o mundo ele é muito atrativo, né? E aí acho que a gente poderia conversar, pelo menos rapidamente, do porquê os jovens eles querem viver nesse tipo de ambiente. De ambiente de diversão. Tem duas coisas aí. Não é só o mundo que atrai, que leva esse mais moço sair. Muitas vezes é a postura do filho do mais velho, condenando, julgando, acusando o tempo todo. E as pessoas acabam se cansando, né? E saindo. E Sim, até mesmo quando saem, eles não conseguem voltar justamente por essa recepção calorosa, entre aspas, desses que estão ali, como os fariseus, julgando os que são pecadores, os que estão ali com Jesus, né? E essa também é uma outra questão. Claro que a farra, né, aquilo que ele foi buscar ali, a curtição com os amigos, atrai e deixa claro até
que o que estava dentro de casa, o mais velho, também tinha esse pensamento, porque quando ele vai falar para o pai sobre o cabrito, o novilho que foi usado ali na hora de festejar a volta do filho mais moço, ele fala dessa maneira: e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Não é na sua presença, não é na presença do pai, mas é com os amigos dele. Em nenhum momento ele fala, e tanto que a resposta do pai para ele é: meu filho, tu sempre estás comigo, né? Ele enfatiza uma outra questão que é a presença dele. Mas, de fato, o mundo reluz, brilha e atrai as pessoas. Mas não é só isso. Não é só esse elemento. Isso, porque o que aparenta muito é que a vida fora da igreja é bem mais divertida, entendeu? E aí, muitos dos jovens, eles se sentem presos nesse ambiente de igreja, né? E aí, acho que a ideia era mais comentar o do porquê disso, porque parece que lá fora é mais divertido, é mais legal de se estar com os amigos. Eu tenho uma ideia. Por favor. Uma ideia inicial que a gente pode parar para pensar tem a ver com o fato de que nenhum dos dois filhos se relacionava com o pai, não conhecia o pai, a essência do seu pai, né? De fato. Então, assim, um pede a parte da herança dele e, como o Diego já falou, meio que deseja, né, a morte dele. Ó, por mim, você já morria para eu pegar minha parte. Já que você não morre, então me dê. E ele sabe que o pai é bondoso e daria, tanto que fez. Então ele conhecia a essência do pai no sentido de que ele sabia que o pai era misericordioso e enfim, permitiria que ele vivesse aquela experiência. Porque ele quer viver agora, né, também. Né? Mas ele não quer esperar o pai morrer. Exato, exatamente. O outro filho, o filho mais velho, também não conhece o pai. Ele não se relaciona com o pai. O pai, como a Ariane citou, né, o verso acho que 31, que diz que, meu filho, pô, a gente tá aqui junto, nós somos uma família, tudo que é meu é teu. Então ele não sabia disso. Possivelmente ele nunca nem pediu um cabrito para dividir com os amigos e tal. Enfim, os dois não conheciam o pai que tinha. Então, assim, dentro do contexto atual, quando eu estou num ambiente em que eu me sinto preso, que eu não tenho prazer nas coisas que acontecem e acho que é muito mais prazeroso sair dali para viver novas experiências e tal, possivelmente eu não tenho um relacionamento com meu pai e não o ame. E não tenha prazer nele, entendeu? Então, talvez eu esteja vivendo uma religiosidade, um faz de conta, vivendo dentro de um ambiente religioso em que eu finjo fazer coisas, mas que na verdade não tenho prazer nelas. Eu não conheço o pai, por isso eu quero sair dali. Pode ser uma possível explicação. Essa fala de Marcos, eu queria só costurar um pouquinho, né? Isso que ele falou com a fala dos dois filhos. Porque tanto quando o mais moço está voltando, ele quer pede para ser tratado como um dos trabalhadores. E o mais velho que fica só fala também que estou aqui trabalhando arduamente. Então, essa questão de um relacionamento distorcido, achar que é só fazer coisa para Deus, só trabalhar, fazer, também é um problema do relacionamento, quando na verdade é conviver, é estar com ele, é o abraço dele, né? É ouvir o que ele tem para dizer e principalmente deixar ele trabalhar em nós. Então, a postura dos dois filhos mostra um Deus distante, como se fosse um patrão, né? Trabalhador, os dois só se colocam dessa maneira. E, na verdade, não, é o pai, né? Só isso que eu queria complementar o que o Max falou. A fala do filho mais velho dá a entender de que ele tá seguindo a risca, porque ele acha Parabéns, Rafael. que no momento que ele pisar fora da faixa, o pai vai fazer algo com ele. Ele diz: eu tenho servido o Senhor e não transgredi nenhuma das suas regras. Tenho seguido tudo direitinho. Porque eu entendo que se eu pisar fora da faixa, o Senhor vai me punir de alguma forma.
E quando ele disse, eu nunca me dei um cabrito, eu escuto o pai dizendo, a geladeira tá aí, o suco tá aí, o refrigerante tá aí, você não deu a festa porque não quis. É só o que vem na minha cabeça. Na verdade, ele já tinha herança, né, Rafael? Ele já tinha herança, como o Diego bem falou, no verso 12, ele fala, e lhes repartiu os haveres. Lhes está no plural, ou seja, recebeu o mais moço que saiu, recebeu o mais velho que ficou. A herança já foi entregue para os dois, eles tinham tudo. É isso Só mesmo. Tem outro aspecto interessante nesse contexto aqui, assim, hoje, se você perguntar a maioria dos jovens, qual é o seu sonho? A maioria irão citar, na verdade, coisas que estão relacionadas à independência. Ah, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter um emprego, eu quero ser concursado, eu quero ter um carro. E tudo isso, sair de casa, porque tudo isso remete ao quê? À independência. Quando eu olho para o filho pródigo e para o irmão mais velho, eu penso que os dois buscavam independência. Um buscou a independência saindo de casa, certo? Saindo de casa, querendo a sua parte para usar da maneira que ele queria, sem dar explicação para o pai. Porque essa foi a realidade. Porque ele queria o dinheiro para sair, ele gastou da maneira que ele queria, em nenhum momento o pai interviu ali. Só que aí tem um porém. Nas entrelinhas a gente vê outro princípio aqui, é o princípio do livre-arbítrio. O pai em nenhum momento fez oposição ao desejo do filho, mesmo não sendo o seu desejo. E aí entra outro aspecto, que entra a permissão de Deus e a vontade de Deus. Não era a vontade do pai que ele fosse embora, mas ele permitiu que o filho fosse embora. E quanto à independência do filho que ficou, do irmão mais velho, ele não olhava para si mesmo como um filho, ele olhava para si mesmo como um servo. E isso, quando a gente entende o contexto que Cristo estava ali retratando o irmão mais velho, citando os escribas e os fariseus, o irmão mais velho estava fazendo tudo aquilo por uma simples coisa, independência, que dentro do contexto sabe que era a recompensa. Os fariseus, os escribas, eles temiam a Deus e eles cumpriam os mandamentos porque eles queriam a recompensa e não o Senhor que dava a recompensa. Então, o filho mais velho e o filho mais novo, eles buscavam independência. Um buscou independência fora, gastando tudo que tinha. O outro gastou tudo que tinha, mas não o seu dinheiro, mas gastou ali o seu tempo buscando uma recompensa ao invés de buscar o relacionamento com o pai. Então tudo gira em torno de independência. Vocês acham que é muita paranoia da minha cabeça eu achar que o filho mais... Dos dois filhos, o mais velho era o que menos conhecia o pai? Ou eu tô viajando, ou vocês também acham isso? Não, era isso mesmo. Sim. Eu falei antes que nenhum dos dois tinha um relacionamento com o pai, né? Mas certamente assim o filho mais novo, ele sabia da essência do pai, quem o pai era, né? Tanto é que quando ele decide voltar, eu penso que ele diz, olha, eu vou me humilhar, não sou digno de ser chamado teu filho, mas é muito mais por vergonha do que medo de ser rejeitado. Tanto é que ele se oferece para ser um trabalhador. Então, quando ele decide voltar naquela condição maltrapilha que ele se encontrava, ele sabia que o pai aceitaria, pelo menos, como um trabalhador. Se ele tivesse a imagem de um pai carrasco e tirano, ele não teria voltado. Ele voltou porque sabia quem o pai dele era. O problema é que ele não tinha prazer no pai, né? Não se relacionava com esse pai e certamente como depois se relacionou depois que ele voltou, como ele foi tratado. Tudo isso deve ter quebrado esse filho mais novo por inteiro. Mas certamente o filho mais novo conhecia mais do pai do que o filho mais velho. O filho mais velho, ele, na minha visão, ele conhecia a pessoa, mas não conhecia o coração. Ou seja, ele não amava o pai.
Então, nós conhecemos muitas pessoas. E a gente até usa, tem amigos e colegas, né? Nós temos vários colegas. Porque o colega é aquele que você não tem muita proximidade, mas aqueles com quem nós amamos, nós conhecemos o coração, nós conhecemos a índole. Ou seja, o filho mais velho, ele conhecia o pai. De que maneira? Ele sabia quem era o pai, quais eram as ordens que o pai dava, o que tinha que fazer para teoricamente agradar o pai, mas ele não conhecia o coração do pai. Ele se sentia como escravo, mas na verdade o pai o via como filho. Essa foi a diferença na minha visão em relação ao conhecer o pai. Mas eu coaduno com o seu pensamento de que realmente o filho mais novo, ele pode até ter um pouco mais de experiência no relacionamento com o pai. Mas no momento que ele pede a herança, ele sentiu na pele a generosidade do pai. E isso o irmão mais velho não sentiu, porque ele estava olhando para o pai como simplesmente um patrão, um chefe, e não como um pai amoroso, né? E o filho mais novo, ele teve esse relacionamento com o pai, de amor, porque ele disse, tá aqui, ó, toma sua herança, pode ir, né? E foi embora. Isso que o Diego falou, né, fica muito evidente quando a gente vê a reação do filho mais velho, né? Nos versos de 25 a 28 desse capítulo 15 de Lucas, mostra, ele estava no campo, viu a festa. Ele já achou estranho o som da festa, né? Presente, né? Como o pai que provavelmente estava todo... O pai provavelmente... Festa nessa casa? Ouviu... Peraí, festa? Vamos ver o que é isso. E se indignou. O verso 28 é assim até impactante, porque fala, e se indignou e não queria entrar. Ele se recusou a entrar. E o que foi o que o pai fez? Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então ali o pai já queria mostrar para ele qual era o coração dele desde o começo, né? De acolher o tempo todo, tanto ele como o mais moço. E lá no verso 32, ele fecha dessa maneira: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E se ele conhecesse, não só teoricamente, mas conhecesse na prática o coração do pai, o que o pai está querendo mostrar, ele se alegraria também. Ao invés do posicionamento de julgamento, de condenação, ele teria o mesmo coração do pai, que é de acolher, de abraçar, de perdoar, né? Mesmo que a ofensa não fosse diretamente contra ele, mas de receber o irmão mais moço, mesmo que ele tenha feito aquilo tudo, até porque ele sabia no coração dele que o coração dele era tão ruim ou pior do que o mais moço. Ele sabia. Talvez ele não quisesse reconhecer isso, mas ele sabia que o desejo dele era de ter saído, ter farreado com amigos, com seja lá como fosse, mas ele estava ali, naquela postura de continuar dentro da casa, de ficar ali mesmo fazendo, trabalhando, mas sem, no entanto, conhecer. E, de fato, perdido dentro de casa, tanto ou até mais do que quem estava fora, né? Agora você imagina aí o cara voltando para casa e de longe ele diz assim, oxe, festa nessa casa? Que coisa estranha. Uhum. E nessa parábola eu vejo o tamanho do amor de Deus. Porque a gente na igreja, a gente costuma falar de fariseus como algo ruim, realmente se tornou algo ruim. Mas na parábola eu entendo que é Deus falando para os fariseus que também queria salvá-los. Que também queria sair da festa, ir até ele e dizia, venha, vamos festejar juntos. Deus está constantemente salvar todos. E no contexto, o filho mais velho, ele tinha a responsabilidade de guiar a festa junto com o pai. Ele era como se fosse um segundo líder ali da festa. Tinha que fazer a sala, tinha que conversar, ver se estava tudo bem servido. E ele se recusa a fazer isso. E mesmo assim o pai sai, tenta trazê-lo para o convívio. Então Deus está constantemente tentando salvar todos. É um Deus ativo demais na salvação. Quando nós olhamos no contexto, indo para as outras parábolas, a gente vê a ação de Deus para com o pecador.
No verso 4 diz que ele deixa, né, as 99 e vai em busca da que se perdeu. No verso 8 diz que a mulher vai à casa e procura diligentemente. No verso 20 diz que correndo o abraçou e o beijou. E no verso 28 diz, né, procurava conciliá-lo. Então sempre tem a ação de Deus para com os pecadores. E eu imagino a cara ali dos fariseus, dos escribas. Porque quando Cristo, aqui visivelmente, a parábola do filho pródigo, ela é dividida em duas. A primeira parte, ali retratando os publicanos e pecadores. Eu acho que quando Cristo terminou aqui, os fariseus pensaram, aí sim, viu? Tá vendo aí? Me livrei. Cristo não vai falar nada sobre mim. Tá só falando sobre esses pecadores aí, que estão indo para ele. Só que aí eles mal podiam esperar que a segunda parte da parábola ia realmente, não ao encontro, mas de encontro com o orgulho e o egoísmo daqueles homens. Ou seja, Cristo foi até lá. Deus, como Pai, foi até lá. Foi até o irmão mais velho procurando conciliá-lo. E sabe o que me impressionou quando eu estava estudando isso aqui? É que o pai, ele tinha autonomia, até mesmo por força, de mandar os seus servos pegarem o filho mais velho à força e colocar dentro da casa. Mas em nenhum momento diz que o pai fez isso. O pai procurou ali conciliar, procurou mostrar que tudo que estava ali também era dele, mas o orgulho falou mais alto no coração do filho mais velho. É a disposição do livre-arbítrio, de novo, né? Como você tinha falado antes. E acho que a gente conseguiu citar algumas características e atitudes do filho mais velho e claramente conseguimos identificar sobre quem Jesus estava falando nessa parábola, mas eu queria trazer isso também para os nossos dias. Acho que, na verdade, como a gente consegue identificar os filhos mais velhos hoje na nossa igreja, na nossa sociedade. Sim, eu só tenho uma coisa para dizer antes, peraí. Na parábola, dá para ver que Deus conhece todo mundo. Quando os fariseus dizem ele recebe como publicanos e pecadores, as parábolas de Cristo nas entrelinhas dizem: eu sei o que eles fizeram, eu sim recebo eles de volta, eu sei o que vocês estão pensando, e sim, eu recebo vocês de volta se vocês quiserem. Então, para o jovem hoje, o que eu tenho para dizer é: Deus sabe como está o seu coração. E sim, ele recebe você de volta. Legal, olha só, dentro desse contexto aí, a gente pode também inferir o seguinte: esse filho mais velho, ele representa uma classe de pessoas que sempre existiu e existe, infelizmente, até hoje. E aí, respondendo a pergunta de Lilo, né? Que é uma classe de pessoas que não tem prazer na volta do filho que se foi. É uma classe de pessoas, é a mesma classe de pessoas que criticava Jesus por se sentar com pecadores, com estar com mulheres adúlteras, com pescadores, pessoas simples, publicanos. Então, é uma classe de pessoas separatistas, né? Nós somos santos, aquele grupo de pessoas não é santo, então precisa estar longe da gente. Esse filho aqui se revolta porque o mais novo se foi e não merecia ser recebido como o pai o recebeu. Fato. E ele se indigna com isso. Infelizmente, hoje ainda, nós temos esse grupo de pessoas dentro da igreja. Ontem mesmo eu ouvia de uma pessoa que saiu e voltou da igreja, saiu da igreja e voltou algumas vezes, umas 3, 4 vezes. E todas as vezes que ela voltou, ela disse que foi bem recebida por algumas pessoas e muito mal recebida por outras, que imaginavam a mesma coisa do filho mais velho. Ela não merece voltar. Ela não merece receber o carinho que vocês estão dando. Ela vai sair de novo. Daqui a pouco vai estar no mundo de novo, vai viver tudo de novo, e aí a gente vai aceitar novamente. Então,
Aí você imagina o céu em festa e o cara irritado na igreja. E a pergunta é, e quem merece, né? Como a gente já viu no podcast todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco. Tanto que sai como que fica. A condição é a mesma. Nós somos pecadores, nós somos carentes da graça de Deus. Acho que o que impera também é justamente esse sentimento de injustiça, né? Eu acho. Porque o filho mais velho que ficou, ele se sente injustiçado do filho mais novo ter aproveitado tudo, ter curtido tudo e agora tá voltando e receber Cara, mas isso aí que tá, festas parece e que é honras, né? absurdo, isso tudo, absurdo e tal, mas não é, isso é real, acontece, tá? Isso, Mas exatamente. olha só, se ele aproveitasse bem a presença do pai, ele não ia querer, não ia nem sentir falta do que o outro fez ou deixou de fazer. Essa que é a questão. Ele estava ali, E ia tinha se alegrar também, né? todas as condições para Com a volta. aproveitar a presença do pai, tudo que ele tem e que ele é. Ele tinha tudo isso. A oportunidade, mas recusava. Me permitam dar só mais um exemplo. Um exemplo do que aconteceu comigo. Uma vez eu conversando com uma jovem que dizia assim pra mim, Michael, você acha justo uma pessoa que nunca guardou o sábado e tal, ou sempre quebrou o sábado consciente e tá no céu, chega lá no céu se encontrar com ela quando você de repente negou o emprego ou passou por privações por causa da fidelidade no sábado? E aí você para pra pensar e diz que se a pessoa chegou no céu, obviamente ela se converteu, ela deu espaço para o Espírito Santo agir na vida dela, certamente se arrependeu dos seus pecados, aceitou a graça de Cristo. Mas essa pessoa estava dizendo, em outras palavras, que ela não ficaria feliz chegando no céu e encontrando alguém que não fez tudo direitinho como ela fez, estando lá. Você tá entendendo? Então, olha só, que coisa. Mas, Maca, só complementando o que você está falando, João fala, né, na epístola que os seus mandamentos não são penosos, né? Então, assim, por mais que pareça um sacrifício, se você está fazendo por muito amor ao Senhor, tudo que você faz por amor a Ele, não é penoso. Essa que é a questão. Ele estava lá trabalhando, mas ele estava trabalhando porque amava o pai e tudo aquilo, ou ele estava fazendo para mostrar que ele era melhor do que o irmão que saiu. Ele estava fazendo para ter louros diante dos próprios amigos até. Ele estava fazendo com que intenção, né? Porque se a intenção, de fato, é por amor ao pai... Foi essa a minha resposta. Eu amo tanto o pai que eu quero passar o sábado na presença dele. Olha só a diferença de que eu amo, eu vou fazer para ser certinho. Essa que é a questão, porque os mandamentos não são penosos, mas não são penosos se a motivação do nosso coração é agradar o pai. Essa que é a questão. Essa foi minha resposta, na verdade, assim, porque eu disse isso, né? Olha só, essa pessoa deixou de aproveitar a presença de Deus na igreja, a comunhão dos irmãos, estar em família adorando a Deus. Ela estava trabalhando, você estava na igreja. Ela que perdeu, né, Marco? Pois é, ela que perdeu, você ganhou, entendeu? Você ganhou, mas a pessoa não enxergava dessa maneira. Quando nós entendemos e olhamos para a parábola e percebemos na atualidade quem são os irmãos mais velhos, a primeira coisa que eu penso é que muitas vezes eu tenho ações do irmão mais velho, entendeu? Eu tenho às vezes inveja daqueles que recebem as glórias por ter voltado. Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizendo isso na igreja alguma vez. Depois que bebeu, fumou, fez tudo que não prestava, agora voltou para Cristo. É muito bom, né? Desse jeito. É muito tranquilo, né? Muito fácil, né? Você faz tudo que não presta, depois volta para Jesus e tá tudo certinho. Mas o que acontece? Ainda tem muitas pessoas na igreja que têm o coração do irmão mais velho. Por quê? Porque amam mais os mandamentos de Deus do que o Deus que deu os mandamentos. O problema é que muitas vezes as pessoas estão mais ligadas à lei, entre aspas, como os fariseus e os escribas eram, achavam que para receber a recompensa tinha que guardar fielmente os mandamentos e esqueciam do Pai amoroso.
O próprio filho diz aqui, né? Eu nunca transgredi nada. Nunca transgredi nenhum mandamento. Nunca. Mas meu irmão foi lá, fez Não vai tudo ser que não amaldiçoado. prestava e agora retorna e tem festa para ele. E essas pessoas que têm esse orgulho no coração, elas não entenderam o que é o Evangelho eterno. E eu trago agora uma responsabilidade para cada um de nós, sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos trazendo pessoas para Cristo, passando para eles que a primeira coisa que eles têm que fazer é cumprir Assim é mandamento. fácil. Mas não é assim. Precisamos apresentar Cristo, depois precisamos apresentar as doutrinas e depois precisamos apresentar Cristo nas doutrinas, e o quarto passo é apresentar como eu irei cumprir agora, realizar essas doutrinas na minha vida. E não o contrário. A gente tem que empurrar para as pessoas, olha, tem que cumprir. Ah, cadê Cristo? As pessoas se esquecem de Cristo. E tem outro aspecto muito importante, que quando as pessoas olham para a parábola, pensam que o pai só amou o irmão mais novo. Não. No verso 31 diz assim, ó, então lhe respondeu meu pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Essa palavra aqui no grego, filho, ele não usa a mesma palavra como ele citou aqui, falando do filho mais novo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, meu filho querido, eu amo você. Da mesma forma que eu amo o seu irmão, eu amo você. Entre para a festa, vamos se alegrar, vamos celebrar. Você tem uma posição especial também aqui. Você é o primogênito. Eu amo você. Essa é a razão pela qual Cristo tinha chamado os fariseus e os escribas ali para junto dele. Então, muitas vezes, nós estamos agindo como irmãos mais velhos, indignados, revoltados, porque nós damos dízimo, nós devolvemos o dízimo, nós não faltamos um culto, nós participamos da ADRA, somos da ASA, somos do Clube dos Gravadores, somos aventureiros, é diretor, é ancião, e não tem festa para mim. Por quê? Porque não deveria ter festa para você. Porque quando você compreende que amar a Deus é a sua maior recompensa e o céu vai ser o seu galardão, você não sente inveja daqueles que recebem festa porque retornaram. Porque realmente o filho que estava perdido foi encontrado. E além disso, não estava só perdido, estava morto e reviveu. Então, ainda existem muitos irmãos mais velhos dentro da igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bom, no final da parábola, o pai ele tem uma fala muito boa, e eu queria que a gente comentasse agora, já se caminhando para o final, que é a seguinte: tudo que é meu é seu. O que vocês acham que o pai queria falar com isso? E assim, qual o tamanho da demonstração do amor do pai por esse filho mais velho? O pai ama muito o filho mais velho. O pai ama muito a todos. O pai é um pai amoroso, recebe a todos. Eu sou mais ou menos da idade de Michael e de Diego, e o que eu digo para os mais jovens é que na nossa época de juventude mais juventude, a gente se divertia muito. A gente tinha luau, a gente tinha praia, a gente tinha tudo. A gente viveu uma juventude de entender que tudo que é do pai é nosso. E você também pode viver assim. Não é porque você é cristão, porque você é crente, você viver uma vida triste, presa. Não, se permita. Tudo que é do pai é seu. Vai, vive, seja feliz, corre, brinca, fala. Vai para luau, vai para praia, se diverte. Tudo que é do pai é nosso. Na minha opinião, o amor do pai se manifesta muito
fortemente por esse filho através da paciência que ele tem com esse filho, né? E essa paciência também me alcança todos nós, que é uma característica forte de um pai que ama um filho, né? Um filho que não sabe o que está dizendo, um filho que não sabe o que está fazendo. E nós somos esses filhos, né? Irracionais, muitas vezes, desmedidos, injustos. E ele usa de paciência conosco, né? Quantas vezes Deus foi paciente comigo e continua sendo e continuará sendo, porque eu estou no processo. Nós estamos num processo de transformação, de santificação. Então, certamente o pai ama muito o filho, e eu concordo com o Rafael, porque a Bíblia nos incentiva a aproveitar a vida, aproveitar o tempo de maneira sábia, porque colheremos as consequências das nossas escolhas, mas certamente há muito que aproveitar, sim. E podemos dizer, nós aqui, eu posso dizer plenamente que toda a minha juventude vivendo ao lado do pai, eu não tenho do que sentir falta. Tudo o que é dele é meu, é nosso, e é seu também, que está nos ouvindo. Tem uma visão bem interessante, também na minha opinião, é que quando o irmão mais novo foi embora, para quem ficou tudo? Né? Para quem? Ficou ali para o filho mais velho, correto? Então, assim, se tinha 2 filhos, quando um foi embora, o resto ficou porque foi repartido. A questão é o seguinte, que o irmão mais velho, ele ficou com tudo. Uma vez que a herança agora era toda dele, não tinha mais, entre aspas, disputa. Ele podia fazer o que ele quisesse, até mesmo ele poderia dar uma festa. Mas por que ele não conseguia enxergar isso? Por conta do pecado, por conta do orgulho. Ou seja, ele tinha tudo, mas ele não conseguia enxergar. A posição de primogênito permanecia mesmo com o retorno do irmão. O problema é que nós olhamos para o amor de Deus como se fosse algo material. Eu tenho um, agora eu vou ter que dividir com outra pessoa. Não. Para Deus, se tem um aqui, o outro vai receber igual. Ou seja, para o filho ele era um servo, mas para o pai ele era herdeiro. E nessa herança de Deus, todos nós temos espaço, todos nós temos uma parte, quando nós o aceitamos. Então, quando o pai olha para o filho e diz, tudo que é meu é seu, estava dizendo, independente de quantos filhos pródigos irão retornar para casa, nós daremos sempre uma festa, mas não se preocupe, a herança continuará sendo sua. Então, para mim, essa é a maior promessa que o pai tem como dar para um filho. Independente do que aconteça, tudo que é meu é seu. Independente de quantos filhos pródigos vão voltar, de quantos irmãos irão voltar, não se preocupe, sempre vai ter espaço para você. Então, se nós olharmos com amor para Cristo, nós vamos entender isso, mas se olhar somente para os mandamentos, nós vamos ter inveja dos outros. Estou querendo tomar o meu espaço, estou querendo tomar a minha herança. Então, essa também foi uma demonstração de amor, de paciência, de generosidade, porque eu repito, né? Para o filho ele era um servo, mas para o pai ele era um herdeiro. É isso. É isso. Acho que a gente agora, a partir daqui, temos que refletir e finalmente aceitar essa bênção que Deus nos dá, que é o seu amor. Diego, muito obrigado por ter tirado um pedacinho do seu tempo para estar conversando aqui com a gente. Diego é um cara incrível, está fazendo um trabalho maravilhoso, uma referência para mim, eu agora hoje como diretor jovem. Muito obrigado mesmo. E aí você ora com a gente para a gente terminar esse podcast. Beleza, antes de orar eu que agradeço aí, é muito bom, eu tenho um carinho enorme pela igreja, né? Quando eu falo igreja, pelos membros da Esperança. Eu acho que nas minhas férias passadas eu tive a oportunidade
de pregar aí antes da inauguração, da reinauguração da igreja. E é sempre bom estar em contato com vocês, mesmo que de maneira virtual. Então vamos fechar nossos olhos agora, ou também se você estiver ouvindo aí no carro, não fecha os olhos não, viu? Mas fica atento aí, pedir oração para nós. Pelo amor de Deus, não fecha. Estarmos em oração agora. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, é muito bom poder estudar a Tua palavra e ver que através de uma parábola o Senhor falou para homens naquele tempo e fala também ao nosso coração. Eu não sei, Pai, em que momento as pessoas que estão ouvindo estão vivendo. Se estão vivendo como filho pródigo ou estão vivendo como irmão mais velho. Mas independente de qual filho ele for, nós não podemos esquecer do Pai. O Pai é amoroso, o Pai é paciente, o Pai é benigno, o Pai é misericordioso. E obrigado, porque independente do que aconteça, o Senhor nos ama, o Senhor está disposto a nos receber novamente. Um estava perdido fora de casa, o outro estava perdido dentro de casa. O que estava perdido fora retornou. O que estava dentro não sabemos qual decisão ele tomou. Mas independente da decisão da parábola, nós precisamos tomar uma decisão hoje ao teu lado. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos receba com festa, com alegria. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.